Olá, eu sou o André, sejam todos bem-vindos ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos sobre a Guerra da Cisplatina, a guerra de independência do Uruguai em relação ao Brasil. Pois é, o Uruguai já foi território brasileiro, mas o país que hoje é a Argentina nunca aceitou isto e considerava o Uruguai como sendo dela. O Uruguai fica na região da Bacia do Prata, uma importante região de navegação sul-americana, repleta de rios, como o Uruguai, Paraná e Paraguai. Em 1825 não existiam muitas estradas, então o controle dos rios era muito importante, pois a maior parte do comércio e dos deslocamentos eram feitos por ali. Por isso, o Uruguai era uma área estratégica, já que quem o controlasse teria grande domínio sobre a navegação em toda a bacia. Portanto, para a Argentina, dominar o Uruguai lhe daria poder total, pois dominaria as duas margens de entrada para os rios da região, o que se converteria em prestígio e, claro, dinheiro, pois ela poderia cobrar os preços que quisesse, tanto para quem desejasse entrar, quanto para quem desejasse sair por ali. Então, em 1825, a Argentina financiou uma campanha que ficou conhecida como a Expedição dos 33 Orientais. Era formada por uruguaios, argentinos e paraguaios. Eles saíram de uma região próxima a Buenos Aires e seguiram pelo Rio da Prata, com cuidado para não serem vistos pelos navios do Império do Brasil. Desembarcaram próximo a Montevidéu e declararam a independência em relação ao Brasil e a incorporação da região pela Argentina. O Império do Brasil declarou guerra à Argentina e retribuiu a declaração. A população do Uruguai, em sua maioria, apoiou tal declaração, pois poucos se sentiam ligados ao restante do Brasil. Nem falavam o mesmo idioma do restante do Império. A primeira ação do Império foi mandar a poderosa esquadra de guerra para a região, que logo venceu os argentinos e uruguaios no mar e estabeleceu um bloqueio de toda a bacia. O Império planejou até mesmo conquistar Buenos Aires, mas as águas rasas da região impediam a aproximação dos navios brasileiros, que queriam bombardear a cidade. Enquanto isso, em terra, o Império não ia tão bem. Após a derrota portuguesa na Guerra de Independência do Brasil, a região ficou praticamente sem presença militar. Então, tropas de voluntários foram reunidas no Rio Grande do Sul e começaram a marchar em direção a Montevidéu. Mas diversos combates de pouca envergadura aconteceram ao longo das fronteiras, até que ficou claro que um grande exército de argentinos e uruguaios seguia em direção ao Rio Grande do Sul. Houve então um longo período de caça e fuga dos dois exércitos, até que se encontraram perto da atual cidade de Rosário, no Rio Grande do Sul. Os republicanos haviam chegado antes à região e aguardaram o exército imperial em uma posição de vantagem. As forças republicanas contavam com 10.557 homens, sendo 8.379 de cavalaria, 1.538 de infantaria e 600 na artilharia. Do lado imperial, eram 5.007 homens, sendo 2.731 na cavalaria, 2.036 na infantaria e 450 na artilharia. A batalha durou 11 horas, e no fim do dia o exército imperial se retirou, de forma ordenada, e o exército republicano manteve a posição. Os brasileiros perderam aproximadamente 200 homens, e os republicanos 1.000. Então, apesar da retirada brasileira, os republicanos não possuíam tropas descansadas para iniciar uma perseguição. No entanto, os republicanos tomaram muita munição dos brasileiros, e também conquistaram um cofre onde encontraram uma partitura. Essa partitura havia sido mandada por Dom Pedro I para comemorar a vitória sobre os republicanos. Tal vitória não aconteceu. Então, os argentinos levaram a partitura e ainda hoje é celebrada nos quartéis argentinos, ou tocada em homenagem ao presidente da Argentina. Não houve, durante a guerra, outras batalhas de tal importância, mas os republicanos voltaram ao Uruguai e rapidamente procuraram negociar a paz, pois ficaria claro nos meses seguintes que o Império podia repor as perdas a um ritmo que a Argentina e o Uruguai não poderiam. Então, sob mediação diplomática da Inglaterra e em menor escala da França, foi firmado um acordo onde o Uruguai se tornaria um país. Não seria nem do Brasil nem da Argentina. Uma decisão baseada no ruim para todos é melhor. O Império do Brasil conseguiu indenizações financeiras e direitos de navegação na região, mas a crise política e financeira no país se agravou. E foi uma das coisas que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Então, em 1828, o Uruguai foi reconhecido como país, para desgosto dos brasileiros e dos argentinos.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Não se esqueça também de clicar no sininho. Assim, sempre que chegar vídeo novo, você será avisado. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado!